Gente, segunda-feira de carnaval. Tá um silêncio aqui que acho que eu vou conseguir falar com vocês um pouquinho aqui da sacada do meu prédio. Como as pessoas ficam até bem tarde curtindo as festas, né? O carnaval, então essa hora é a hora que todo mundo tá descansando. Já são 8 e pouquinho da manhã e eu vim aqui rapidinho falar com vocês, tá? Dando um bom dia para todos, um bom feriado para vocês, que vocês continuem aí descansando um pouco, para quem está trabalhando ainda. Meu nome é Rose, eu sou aposentada e vai fazer 6 anos agora em junho que eu moro aqui na praia. E hoje eu vou descer para arrumar meu prédio, para limpar o meu prédio aqui. É um prédio pequeno de 6 andares. Foi uma das formas que eu consegui para estar complementando a minha renda. Então, gente, aqui eu só limpo o prédio de segunda e de sexta-feira. Ou seja, hoje eu vou arrumar ele até uma meio-dia, uma e meia, dependendo do meu ritmo aqui, eu consigo acabar. Então eu já fico com a tarde inteira livre e à noite eu vou dar uma voltinha na praia. No final da tarde, né? Porque tá muito sol aqui. Então, voltando nessa parte de como eu vim parar aqui, eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu me aposentei em 2020. E aí eu tinha meu fundo de garantia, porque eu já trabalhava há 9 anos numa empresa em São Paulo. E eu comecei a pesquisar como que eu ia conseguir comprar um apartamento na praia com aquele dinheiro que eu ia pegar da rescisão do meu contrato. E na época, gente, todo mundo falava que era impossível, né? Era pouco dinheiro comparado às entradas que tinham, né, aqui na Baixada, e que eu não ia conseguir comprar de alguma forma. Mas isso não foram as pessoas, né, ao meu redor. Foram os próprios corretores que eu comecei a pesquisar pela internet, e aí eu estava em São Paulo, eu ligava aqui para a praia e eles falavam, olha, você tem que ter X e você só tem Y e não dá. E eu falava, gente, mas não é possível que eu não vá conseguir comprar nada, né? Deve existir. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei quase um mês, sabe? Assim, contando sábado e domingo, mais as minhas férias. Eu fiquei dentro de um quarto, eu falava, não, gente, eu vou achar. Eu vou achar alguma coisa que caiba no meu bolso. Com muita persistência, eu encontrei esse apartamento aqui. Esse apartamento aqui, ele coube no meu bolso porque faltava na época um ano para ele ficar pronto e eu tinha como dar uma entrada e complementar essa entrada pagando por mês, que foi o que a construtora acabou facilitando para que eu conseguisse entrar aqui. Então, existem formas que você vai encontrar de apartamentos também que ainda estão em construção e que aí é muito mais fácil de você conseguir comprar. Eles são mais baratos nesse sentido porque eles não estão prontos. Mas, gente, vocês percebem, foram mais ou menos um mês procurando. Eu não desisti. Eu acreditava que existia algo para mim. Até porque o que eu quero comentar com vocês futuramente, e até posso indicar os canais, que eu estudei muito finanças, né? E essas pessoas que ensinam finanças, elas acabam explicando que qualquer pessoa, independente de qualquer salário, ela consegue se estruturar e adquirir aquele bem que ela quer comprar, seja um carro, seja um apartamento. E acreditando nisso, eu falei, não, existe algo para mim. E existia. Eu consegui vir para cá, e aí eu vim na época da pandemia, gente. Como eu pedi as contas, né, lá no meu emprego, acabei conseguindo ser mandada embora, na verdade eu fui mandada embora, e vim para cá na época da pandemia. A Caixa Econômica, na época, porque eu comprei pela Caixa Econômica, eles cessaram 6 meses para que a pessoa conseguisse se reestruturar. Então eu fiquei, além de vir para cá, a prestação, eles cessaram por 6 meses para que a pessoa conseguisse se reestruturar na pandemia. Então, no pior quadro que vocês possam pensar, eu consegui vir para cá, na pandemia. E aí, como eu tinha um dinheirinho guardado para esses 6 meses, né? Me programei, vi quanto que eu ia gastar para esses 6 meses para me sustentar, pagar a luz, enfim, as continhas do mês, que vocês já sabem.
e deu muito certo. Aí nesses 6 meses eu comecei ainda a procurar emprego aqui. E eu consegui, ainda trabalhei um bom tempo na CLT, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês? Não desistam, né? Não é o momento, não é o governo, não é tal situação que impede você de fazer as coisas que você quer. O que você precisa é exatamente estruturar as suas contas. Quanto que você ganha? E aí eu vou contar para vocês também que na época que eu comprei, eu tinha um apartamento em São Paulo e esse apartamento eu pagava bem baratinho. Faltava na época uns 20 mil para quitar o apartamento. Só que ao invés de eu correr para pegar o dinheiro que sobrava na minha conta e ir abatendo, eu também não consegui, eu não conhecia esse sistema do abatimento, né? De amortização. Que você pode pagar tanto o tempo de contrato, é, quanto a prestação atual, o que vai facilitando muito por menos que você dê, né? E aí também vou passar para vocês essa parte depois de como ficou aqui com essa amortização também que eu consegui fazer por vender depois desse apartamento de São Paulo. Aí o que eu fazia? Todo o dinheiro que sobrava na minha conta, porque sobrava, eu comprava roupa, shampoos, cremes, eu comprava sapato. E aí, na época que eu fui negociar com a construtora o que eu tinha que dar por mês do que ficou faltando da entrada, era exatamente o que o meu cartão estava empatado com besteiras. Com besteira, gente. Porque quando eu mudei depois aqui pro meu prédio, é um apartamento de um dormitório. Gente, eu não tinha espaço para guardar o tanto de roupa que eu tinha. Então foram sacos e sacos de roupa que, graças a Deus, eu pude doar. Mas eu vi quanto dinheiro eu tinha ali empatado, porque eram roupas que eu não usava. Eu não usava toda aquela roupa. Então, olha quanto que a gente gasta, né, de prazer momentâneo, achando que tá fazendo um bom negócio, né, pra gente, e na verdade você tá jogando dinheiro fora. E nessa obrigação de eu ter que dar um jeito de parar com o cartão, né, porque senão eu não conseguiria entrar aqui no meu apartamento. Aí, nesse 1 ano, eu fui pagando meu cartão e não comprando mais nada. Também achei que ia ser um ano de loucura, né? Falar assim, nossa, eu não vou comprar mais nada, né? Vou ter que comprar só comida e coisa e tal. E é o que a gente deve fazer mesmo, né? Se a gente quer ter dinheiro, é isso que a gente deve fazer. Aí eu fui pagando cartão e o dinheiro que eu tinha que dar aqui na época por mês era o que o banco me dava de como é que chama? De limite, né? Então eu fiz uma jogada que eu dava o limite do banco, que são 10 dias sem juros, e aí quando eu recebia, dentro desses 10 dias, eu conseguia cobrir o banco. Ainda dei essa jogada, que foi o que me salvou para que eu não perdesse o que faltava. Então, olha só que interessante, né? Independente de quanto que você ganha, o que acaba faltando para você fazer um grande negócio é exatamente aquilo que você joga no lixo, né? Que são coisas que a gente acaba nem usando, nem precisando. E aí o fato de sair do cartão, eu consegui não voltar mais para essas dívidas, não comprar mais besteira, nada. Até porque quando eu entrei aqui, eu fui querendo comprar meus móveis aos pouquinhos, e eu consegui tudo com esse dinheiro que eu jogava no lixo. Então eu consegui montar o apartamento num prazo, né? Dentro das minhas possibilidades, mas a gente consegue, tá? Então é isso, gente. É muito bom a gente aprender isso. Parece que a gente aprende a controlar as nossas finanças exatamente nesses momentos que você tem que dar esses pulos para arrumar dinheiro e tudo, porque quando a gente quer, a gente consegue. Mas a gente faz isso só naquele momento da compra do carro, né? De qualquer bem mais caro que a gente precise. E então, se a gente consegue naquele momento e depois volta para essa zona de conforto, para mim, já achei que estava errado. Que eu tinha que ser econômica o tempo todo para que eu conseguisse até ter uma vida tranquila, pagar sempre as minhas contas principais, ver o que sobra e depois ver o que eu vou fazer com esse dinheiro que sobra. E a vida fica muito tranquila, muito em paz.
tá bom? Então esse foi o conteúdo de hoje. Vou continuar postando mais coisas, a continuação dessa nossa conversa. Então, se você quiser continuar acompanhando, se inscreva no canal, dê o seu joinha e contando a minha história e contando a forma que eu consegui, vai ficar muito mais fácil, né? Do que a gente falar que existe uma forma e parece uma mágica, mas não é. Então, a gente contando as coisas que acontecem e as formas que a gente consegue sair disso, fica muito mais fácil para a gente entender tudo, tá? Então, um beijo, vou lá limpar o meu prédio e a gente volta a conversar nos próximos vídeos.